começar o julgamento do ex-presidente Getúlio Vargas. Esse ponto é sentado naquela cadeira ali. E depois ela vai filmar para todos verem. O trabalho consiste da seguinte forma. Primeiramente, o promotor, ele vai iniciar o seu trabalho, ele vai fazer a acusação sobre o réu, todos os erros, todos os crimes, tudo aquilo que o réu, na visão da promotoria, considera errado. Inclusive, nesse momento, ele vai explicar os cartazes que foram feitos. Quando terminar o trabalho, ele vai se sentar, vai ser aplaudido e a defensoria vai fazer o seu trabalho, tentando salvar da prisão o senhor Getúlio Vargas, que aqui está. Caso ele seja condenado, hoje mesmo ele já vai para o Taliba Nogueira. Não? Bom, então boa sorte para vocês. Quem vai decidir o trabalho não sou eu, serão os jurados. Eu apenas voto se tiver empate. Espero que isso não aconteça. Acho que não vai acontecer. Vamos começar então o trabalho. Ok. Você está nervosa? Não, imagina. Hã? Imagina. Então, muito pouco. Muito. Quando eu estudava, tinha um professor, veio contada, que quando tinha uma apresentação de trabalho, ele falava assim, ele contava até 3, o pessoal dava um grito, aí depois silêncio total e aí iniciava o trabalho. Vocês querem fazer essa experiência? Eu quero. Mas tem que ser um grito bem rapidinho. Mas quem pode gritar? Não pode ser muito extenso, senão o pessoal lá vai ficar meio preocupado. Entendeu? Tem que ser rápido. Eu não vou falar já. 3, 2, 1, já! Ouvi a Bia gritando. Silêncio total na sala para começar o trabalho da promotoria. Se o promotor cair, pode iniciar o seu trabalho. Então, a gente, nesse primeiro cartaz, eu vou mostrar que aqui o Getúlio Vargas está segurando uma máscara, porque eles faziam de bonzinho, o melhor de todos, só que na verdade não era tudo isso, e eu vou explicar para vocês por que então. Deixa eu ver. A segunda daqui, o Getúlio Vargas, pessoa bonitinha, com essa cara de bravo, chato, feio, horroroso, e tem uma frase aqui que é assim: Getúlio Vargas era tão falso que seu mundo perdeu a cor. Não precisa explicar, né? Ele era falso e só tudo isso, né? Aqui são algumas das milhares e milhares de charges que a gente encontrou que mostram Getúlio Vargas controlando, vamos dizer assim, controlando o povo e fazendo o que ele queria com o povo. Então, esses são os nossos cartazes. Eu posso sentar aqui? Agora você vai fazer a defesa, no caso a acusação. Né? Não fica de pé, sempre melhor de pé. Pode pegar suas anotações, tá? E tudo que você vai falar agora, a defensoria vai ficar muito atenta para depois, na hora das questões, vocês poderem rebater tudo aquilo que eles vão usar como argumento para a acusação. Vocês vão ter um tempo para depois conversar de alguns segundos e iniciar o trabalho de vocês. Caíto, pode iniciar o belo acusatório. Então, tá bom. Então, primeiro, antes de tudo, eu ia falar pro Antônio. Você olha para onde você quiser, meu amigo. Pra onde eu quiser, tá bom. Inclusive para os olhos de Vargas, que ele está ali, inclusive está feliz. Né? Ele tá muito confiante, ele acha que ele vai ser absolvido hoje, tá? Mas aqui são os jurados, ali está o réu, ali está a sua colega da defensoria. Aonde você quer. Então, primeiro, antes de tudo, eu ia falar que Getúlio Vargas foi um ditador. E desde que eu me lembro, ditador não é uma coisa boa e nunca foi. E nunca será. E ele, como ditador, ele reforçava os traços fascistas, os traços fascistas, junto com Hitler, que não era fascista, mas era nazista, e também com Mussolini. E que eu me lembro, nazismo e fascismo não são coisas boas, porque lembra o Holocausto, lembra a Segunda Guerra Mundial, e que eu me lembre, guerra nunca é bom, e morte também não. Então vamos lá. Ele criou o Estado intervencionista, ou seja, ele queria intervir em tudo, ele queria meter o dedo em tudo quanto era coisa que não podia. Ô bichinho chato. Então vamos lá. Ele era muito amigo, vamos dizer assim, amigo de Hitler e Mussolini,
Só que o que acontece? Como aconteceu a Segunda Guerra Mundial, ele ficou sob muita pressão dos Estados Unidos para entrar do lado dos Estados Unidos, dos aliados. Daí, então, o que acontece? O Hitler, oh meu Deus do céu, o Getúlio Vargas, ele fica muito preocupado. O que eu faço? Se eu entrar para um lado, provavelmente eu perco. Se eu entrar para o outro, eu vou estar saindo do que eu afirmo e entrando para o lado dos meus inimigos, vamos dizer assim. Mas só que daí, o que ele faz? Ele fala, já que eu vou fazer uma coisa inteligente, né? Vamos fazer uma coisa boa para mim, para os outros não, para mim. Ele vende o Brasil, vamos dizer assim, vende o Brasil, vende as forças militares do Brasil, pelo quê? Pela inteligência do aço. Olha que coisa boa, vendeu um país pela inteligência do aço. Não, isso é perfeito, né? Olha que pessoinha boa. Daí vira presidente, né? Todo mundo fica feliz, brincadeira, ninguém fica feliz, só ele. O que ele faz? Ele fecha a Assembleia. Fechou a Assembleia porque agora ele fala assim, eu mando no que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser. Fechou a Assembleia, fez todo mundo ficar na mil e uma maravilha. Só que ele pensou no povo? Não, ele pensou nele. Por quê? Porque quando ele colocou militares no poder, vamos dizer assim, ele pensou assim, se eu não colocar o militar no poder, eles vão pensar que eu esqueci dele. E se eu esqueci dele, e se ele voltar? Eu vou me dar mal. Então ele falou assim, então eu vou fazer assim, eu vou ajudar todo mundo, devagarzinho, pra todo mundo ficar feliz comigo. Daí ele pegou, colocou a elite no poder, proibiu de que os trabalhadores fizessem suas revoltas, né, suas greves. Pra quê? Pra também outra coisa, ele pensou assim, se eles não fizerem greve, eles vão ter que só trabalhar. O mesmo salário, todo mundo o mesmo salário, né, não é bom? E então todo mundo deu, os empresários vão ficar felizes comigo. Daí, mais um do meu lado. Daí tá bom, daí vamos fazer como? Continuar no sindicato, né? O sindicato defende o direito do trabalhador, isso, né? Que pena. Tá bom, já falei muito sobre isso daqui, então vou falar outras coisas. Vamos lá. Vargas também tratou o povo, vamos dizer assim, igual cavalo. Ele colocou duas coisas aqui do lado dele, ele tinha que olhar pra frente. Falar, olha pra cá, olha pra cá. Ele tinha que olhar pra onde Vargas queria. Por quê? Censurou a imprensa, censurou a revista, perseguiu o autor, queimou livro, etc. mais. Isso não foi bom. Não foi mesmo. Até que ele perseguiu um dos grandes autores, Carlos Drummond de Andrade. E vamos ver o que mais. Daí acontece um fato muito interessante, né, pra ele, que é o plano Cohen. O que ele faz? Ele mente pra todo mundo. Um presidente, que coisa bonita. O presidente mentiu pro país. Ó, que pessoa digna de ficar no poder, né? Pessoa boa essa. Então, bom, pra todo mundo, ninguém ficar tão assim bravo com ele, o que ele faz? Ele acaba melhorando algumas coisinhas, assim, né? Fazendo o quê? Melhora e jogando a poeira pra baixo do tapete. Por quê? O que ele também fez depois disso? Ele passou a ajudar mais os ricos do que os pobres. Como ajudando mais os ricos do que os pobres? Porque agora na ditadura ninguém mais pode expressar sua cultura, ninguém pode, tem que ser tudo do jeito dele. É um monte de clone. Um monte de clone dele. Tem que ser do meu jeito, do jeito que eu quero, a cultura que eu quero, o filme que eu quero assistir. O controle é meu, eu assisto o que eu quero. Foi assim que ele fez com o Brasil por muitos anos. Além disso, vamos ver. Não tem muita coisa pra falar, ele era um ditador. Desde quando ditador é bom? Desde quando ditador é herói? Não tem. Então, fedido. No original tem muita coisa, só que não pode. Então, o que mais? Não, também. Mas, vamos. Nossa, também, durante a Segunda Guerra, a Alemanha atacou o Brasil, né? Atacou o Brasil. O que ele fez? Fez alguma coisa? Não. Fez alguma coisa? Não. Não fez. Ele fez o quê? Atacou o Brasil? Tá. Então, mas se eu for lá sozinho, não vai dar certo. Ele falou, então, os Estados Unidos, nem atacante pra mim? Ou seja, nem a coragem teve de tentar fazer alguma coisa, mandar militares pra lá, pra fazer alguma coisa. Só que não, entenderam? E também, outra coisa muito, assim, cruel, né? Que agora, muitos vão ficar bravos com o que eu vou falar, né? Não vivemos num país republicano, democrático, que todos nós deveremos ter
ter nossos direitos, fazer o que quiser. Só que não, o que ele fez? Ele fez isso com a Constituição brasileira. E por quê? Porque ele pegou e falou assim, não quero mais você. Jogou no lixo, vamos fazer outra. Né? Porque fazer Constituição não é uma coisa legal, né? Ele fez outra Constituição, tudo para que todo mundo fique feliz. Para quê? Para ele ficar feliz. Ou seja, no final de tudo ele pensava em quem? Nele. E eu vou repetir muitas vezes isso. Ele pensava nele. Tá medo? Então, daí o que mais? Vamos supor mais umas coisinhas. Vamos lá. Também outra coisa. Todas as empresas, vamos supor, dos Estados Unidos, seja onde for, que vem para o Brasil, o que ele faz? Tá bom. O que ele faz? Ele pega e fala assim, vocês vão ter seu lucro, vocês vão ter a parte que vocês vão pagar para mim, porém, vocês não vão ficar com tudo isso. Vocês vão me dar ainda mais do que vocês me dão, 10%. Daí, para ganhar mais dinheiro, ele incentiva que todo mundo venda mais coisas para o exterior, só que ele coloca ainda mais, juros. Ou seja, muitos falariam que o governo Vargas foi o governinho bom. Eu falo, ele era ditador, acabou com a cultura brasileira, pisou na Constituição, aquilo lá também, aquele outro, tratou, de outra coisa, ele cometeu, acho que um dos maiores crimes, enquanto estava sob a Segunda Guerra, ele mandou a Albenário para a Alemanha. Não morreu? Não morreu. Ficou, esperou um tempinho, mas morreu depois. Ele não teve dó, não falei. Adiós. Vai com Deus. Ele não tá nem aí. Ou seja, ele não foi bom. Se alguém falar que ele foi bom, nossa, eu vou discordar disso seriamente, porque a partir de quando, só começando falando que ele subiu em cima da Constituição brasileira, chutou tudo, não vivemos num país livre, não deveremos lutar pelos nossos direitos? Então, ele pegou e deletou isso da mente. E não é bom, só isso. É isso que eu tenho que falar aqui. Palmas. Muito bem, pessoal. Agora tem a segunda parte do debate, quando a defensoria vai fazer a defesa do cliente de vocês, que é Getúlio Vargas, que se encontra muito confiante, inclusive, aqui sentado. Ele não para de sorrir o tempo todo, muito não vai sorrir, se ele acredita que ele vai ser realmente absoluto. Né? Bom, depois pode haver ainda o momento da réplica de vocês dois. Ok? Franciele pode iniciar o seu trabalho e tentar defender o seu cliente. Primeiramente, eu gostaria de mostrar os nossos cartazes, que neles a gente retratou bem o quanto Getúlio foi bom para o Brasil, o quanto ele soube mudar. As fotos, a maioria delas foram publicadas em jornais da época, e aqui fala, a voz do povo é a voz de Deus, diz o ditado, e o povo escolheu Vargas, que permaneceu por quase 20 anos na presidência. E aqui temos um desenho dele, de uma das frases mais famosas dele, dizendo: o ideal ainda é a alma de todas as realizações. Nesse aqui, a gente tem a frase, uma das frases faladas por ele, que é: eu aprendi que nem toda batalha na vida a gente ganha, mas em toda batalha ficamos mais fortes para a próxima. E temos aqui um poema construído há uns anos atrás, que fala sobre ele, que é: Getúlio não é fascista, nem tampouco usurpador. E se deu aquele golpe que lhe fez um ditador, foi para salvar a pátria da miséria do terror. O golpe de 37 foi contra a grande anarquia, que reinava em nossa terra, onde a fome consumia milhares de proletários, pois rico não sofria. E agora, sobre o Getúlio, eu gostaria de começar dizendo que ele foi formado em Direito, que ele foi civil e foi um dos ícones brasileiros da presidência mais lembrados até hoje em dia, e seu apelido era Pai dos Pobres. O governo dele é muito contraditório, pois muitos dizem que ele foi ruim para o Brasil, sendo que ele investiu muito em leis
Ele investiu em criamentos de ministérios, como por exemplo o Ministério da Educação. Ele criou o Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, de Indústria e Comércio. Também criou a Petrobras, a Eletrobras, a CSN. Investiu muito na educação, na infraestrutura depois da Segunda Guerra Mundial. E investiu muito no trabalho, que foi o que os brasileiros de classe baixa eram o que mais queriam, pois eles trabalhavam muito por muito pouco dinheiro. Então ele diminuiu as horas trabalhadas para 8 horas padrão por dia, ele aumentou os salários, proibiu que menores de 14 anos trabalhassem, porque seria exploração, proibiu o trabalho noturno para menores de 16 e investiu muito nas condições de trabalho. Ele investiu também em contratos com o exterior, ele fez com que o Brasil ficasse conhecido, crescesse economicamente e expandisse seus negócios. Ele também criou o direito dos votos, que mulheres poderiam votar e que o voto seria secreto, e que ele foi tão bom para o Brasil que o povo, em seus comícios, eles pediam autógrafos, eles demonstravam com cartazes formas de carinho, todos diziam que amavam ele praticamente, que ele foi um salvador do Brasil, disseram que ele era um exemplo de vida, os pobres o veneravam praticamente, todos acreditavam nele, e se ele era tão falso assim, por que ele foi eleito democraticamente na década de 50? Então, quando ele morreu, o povo se comoveu muito com isso, porque todo mundo tinha medo que a oligarquia voltasse a acontecer. Então, juntou muitas pessoas no enterro dele, porque sentiriam saudades. E ele disse uma vez, na sua última carta antes de morrer, a seguinte frase: a sanha dos meus inimigos, deixo o legado de minha morte. Levo o pesar de não ter conseguido fazer pelos humildes tudo o que eu queria. Ou seja, ele morreu amando o Brasil, ele morreu defendendo os pobres, morreu com a culpa dos erros que cometeu, mas que ele tentou consertar, e morreu com o pesar de não ter conseguido consertar todos. Mas como ele mesmo disse, eu saio da vida para entrar para a história. E ele realmente entrou para a história como o presidente que deu a vida pelo Brasil, que se arrependeu pelo Brasil e que hoje é lembrado como um dos homens que mais nos ajudou, que mais fez o Brasil crescer. Dando sequência ao nosso debate, agora a promotoria, que foram os primeiros a falar, eles vão ter o benefício de fazer a primeira pergunta. Então quem vai responder é a defensoria. Serão 5 perguntas de cada lado. Quem vai falar sempre são os oradores. O restante da sala fazer bastante silêncio e demonstrar bastante atenção. Nesse momento não pode abrir mais a conversa entre vocês. Vamos começar então. No momento da conversa eu vou liberar. Serão cerca de 1 minuto que vocês vão ter para se organizar para tentar responder a pergunta que foi feita. Ok? Aí, você está pronto para fazer a primeira pergunta? Tá. Então, pode fazer a primeira pergunta. Eu queria perguntar, porque o que não garante que Getúlio Vargas... Dá pausa aqui? Pode repetir a pergunta. Pode? Porque, Getúlio Vargas, eu falei bastante vezes que ele era muito falso. O que não garante que ele manipulou as eleições ao jeito dele, já que os votos eram secretos. A sua questão é em relação à manipulação nas eleições. Sim. O que garante que ele não tenha manipulado os resultados. Ok, vocês têm 30 segundos. Quando quiserem responder, é só levantar a mão. Você me respeita que eu sou jurada, hein? Macaca. Pra mim, então.
Por que não grava eu? Franciele, pode responder então a questão da manipulação possível que o Kaique questiona essa possibilidade de Vargas ter mexido no resultado das eleições. Porque, primeiramente, o voto era secreto, e segundo, porque o povo confiava muito nele, ele já tinha ganhado a confiança das pessoas e todo mundo gostava dele, e ele era considerado como um pai para todo mundo, e a voz do povo é a voz de Deus. Ok, pergunta respondida. Vocês podem ter questionado, tá? Mas a pergunta foi respondida. Agora vocês vão fazer uma pergunta para a promotoria. Por que para vocês ele era chamado de mãe dos ricos? 30 segundos, quando quiserem, só levantar a mão. Ok, então pode responder esse apelido que foi dado a Vargas. Primeiro, tipo, uma mãe cuida mais dos filhos do que o pai, né? Eu acho. E outra coisa, ele procurava muito mais proteger os empresários, proteger as pessoas, os militares que normalmente ganharam melhor. Então, eles procuravam proteger as pessoas que ganhavam mais e que tinha mais poder, que poderia ajudar ele futuramente mais do que a classe pobre, sendo que também ajudava ele nas eleições. Mas isso. Ok, pergunta respondida. Agora vocês fazem a segunda pergunta para a Franciele e o grupo dela responder. Me atrapalhando aqui. Caramba. Então tá, já que Vargas o povo gostava tanto dele, por que em 1937 ele faz o golpe e mente para o povo, falando sobre ataques terríveis à população? 30 segundos para você. Saiu, cara. Bom, o Kaique pergunta sobre o plano COI, aquela comprovada falsidade de que o Vargas, quando denuncia a nação, os comunistas iriam tomar o poder. Franciele, pode responder. Então, primeiramente, ele fez isso com o governo porque estava naquela quebra da economia mundial e porque também eles precisavam de mais, como que fala? Mais segurança de que eles poderiam entrar na guerra se eles desistissem disso. E como já dizia ali no cartaz, essa briga de 37 foi, na verdade, contra a grande anarquia. Ok. Pergunta respondida. Franciele, a gente pode fazer a terceira e última pergunta. Serão só 3 perguntas. Espero que vocês escolham agora a melhor pergunta para vocês fecharem o debate. Franciele, assim que você escolher, pode fazer a pergunta para o Kaique. A da Fran é a segunda, tá professor? É a terceira. É a segunda. Desculpa, então você tem direito a essa, mas Se o governo de Vargas foi tão ruim, por que a morte dele chocou tanto a população e a população ficou tão desesperada? 30 segundos. Posso levantar? A população mais. Ok, aí responde esse questionamento da Franciele, da grande comoção brasileira com o Vargas dizimado. Eu não sei, né? Posso estar dizendo errado, mas o Brasil ele tem uma grande força militar e provavelmente essa força militar foi a que mais chocou, porque
Sem ele, quem ia proteger? Quem ia proteger os militares a não ser ele? Então, chocou. Pode ter chocado, mas quem não garante que essas pessoas foram as pessoas que ele protegia, que ele colocava embaixo da sua asa, para o bem dele, não para o bem do povo? Ok, pergunta respondida. Agora, Kaique faz a sua última pergunta e, na sequência, Franciele, sua última pergunta. Os jurados muito atentos aqui, tá? Para vocês tomarem a decisão de vocês da proteger. Olha esse aqui. Então tá, primeiro, o nazismo e o fascismo, a gente aprendeu, não foi uma coisa boa. Já que não era uma coisa boa, porque ele tinha traços com o fascismo e com o nazismo. Ok, 30 segundos. Pode ser. Coisas não ruins. Muito bem. A última pergunta então, da promotoria, a defensoria agora vai responder. Franciele, rebate então essas colocações que Vargas tinha traços nazistas e fascistas. Primeiramente, ele falou que ele tem traços fascistas e nazistas, e não que ele era completamente. E segundo, se ele parecia fascista, nazista ou até mesmo usurpador, tudo isso ele fez para proteger a pátria. Às vezes ele precisou mesmo ser falso, mas falso com os outros países para defender o nosso Brasil. Agora, Franciele, depois você consegue fazer as colocações finais, tá? Quem não está satisfeito com as respostas, depois eles vão fazer as colocações finais. Franciele, agora a última pergunta para o Kaique. Se o governo de Vargas foi tão ruim assim, se ele era tão ruim para o Brasil, como você pode explicar então esses investimentos que até hoje estão melhorando o país? 30 segundos. Oi? Pode ser. Não entendi direito, mas vamos lá. Também, Sim, pode fazer a sua última resposta. Então, primeiro, depois dele teve vários presidentes, né? Ele não foi o único. Não vai continuar sendo só ele. Então as melhorias vão continuar aí também. Ele tinha que investir, senão como ele ia conseguir ter que gente vote pra ele? Ele tinha que fazer alguma coisa, pelo menos, nem que seja pouca, mas ele tinha que fazer. Né? E o que não garante que essas melhorias venham melhorando depois que outros presidentes assumiram o cargo. Então, Ok. Agora, para fechar, antes dos jurados saírem para fazer o veredito final, vocês vão agora se levantar, os dois, e vocês vão ter aí um minutinho para fazer as colocações finais. Agora vocês vão direcionar aos jurados que estão aqui. Um pouquinho mais para lá, só para não ficar na frente do jurado. Bom, então, vamos lá. Quem começou foi a promotoria, né? Então agora quem vai fazer as considerações finais primeiro vai ser a defensoria. Recapitulando tudo que eu disse, o Getúlio foi o pai dos pobres, ele investiu muito no Brasil, ele errou, é claro, mas ele tentou consertar esses erros conforme os anos, ele se importava realmente com o povo, e a prova disso foi tudo que ele foi criando, que até hoje está melhorando para todos nós. Agora Kaique fecha a sua... Então tá, primeiro, ele pode até ter melhorado, mas nada disso impede ele ter falar que ele jogou a Constituição brasileira e pisou em si e moldou ela do jeito que ele queria para melhorar, do jeito que ele queria, fazendo como se o povo fosse cavalos, olhasse para onde ele queria só, fazendo tudo para que eles não vissem o lado ruim de Vargas. Com palmas para os dois. Eu vou sair com os jurados, a gente vai conversar um pouquinho, eles vão fazer o voto deles, vão entrar
eles vão expor. Lembrando que esse trabalho ele se iniciou quando vocês começaram as pesquisas em sala de aula com os netbooks. Naquele momento vocês começaram a ser avaliados já. Então os jurados têm muita coisa para falar para vocês nesses dias aí de pesquisa, de montagem de cartaz e de preparação para o debate de hoje. Então por enquanto vocês vão aguardar, eu vou com eles lá fora e na sequência a gente passa o veredito final. Tá bom? Até já!